O governo americano anunciou sanções financeiras contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e usou uma lei que originalmente tinha sido concebida para punir ditadores. Um advogado russo morreu na cadeia, logo depois de revelar um esquema de corrupção de autoridades de Moscou. O nome dele era Sergei Magnitsky. Em 2012, o governo americano passou uma lei para punir os responsáveis pela morte dele. Em 2016, a Lei Magnitsky virou uma arma americana para punir violações dos direitos humanos e corrupção pelo mundo. Esse documento de 3.054 páginas é uma lista dos alvos pelo mundo da Lei Magnitsky. Entre os nomes, aliados do ditador Nicolás Maduro na Venezuela, Bashar al-Assad, que comandou a Síria com mão de ferro, e organizações terroristas como a Al-Qaeda. No começo da tarde de hoje, o governo americano anunciou o nome do primeiro brasileiro na lista. O Gabinete de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos está sancionando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, voltou a fazer acusações contra Moraes. Usou expressões como caça às bruxas e fez críticas à ação penal contra Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Na sequência, o documento explica quais são as sanções a Moraes. Todos os bens e participações em bens de Moraes que estejam nos Estados Unidos ou em posse ou controle de americanos ficam bloqueados. Moraes também não poderá fazer qualquer transação com empresas ou bancos americanos. O professor de Direito da Universidade Columbia, Scott Anderson, afirma que qualquer instituição financeira americana que autorizar Moraes a usar seus serviços pode ser penalizada civil ou criminalmente nos Estados Unidos. E por isso, ele deve perder acesso aos principais cartões de crédito porque eles têm bandeira americana. Segundo o professor, o alcance das sanções não é totalmente claro, o que já provocou uma série de contestações na justiça. Bancos brasileiros que tenham um acordo com instituições americanas, por exemplo, também poderão bloquear Moraes por receio de sanções. Moraes também fica proibido de entrar em território americano. Mas, na prática, essa proibição já está valendo desde o dia 18, quando o secretário de Estado americano revogou os vistos do ministro e dos parentes dele. O secretário de Estado americano Marco Rubio também comentou a decisão de hoje e afirmou que Moraes está sofrendo sanções por graves violações de direitos humanos e que está sendo designado de acordo com a Ordem Executiva 13818, que se baseia e implementa a Lei Global Magnitsky de responsabilização pelos direitos humanos. Não há gradação nas sanções. As mesmas sofridas por Alexandre de Moraes foram aplicadas a grandes ditadores. Para o professor, a punição a Moraes é bizarra, porque ele não está envolvido em um regime que abuse dos direitos humanos, como o Irã. Ele diz que isso pode acabar minando a credibilidade e a força das sanções. O professor afirma que Moraes pode recorrer à justiça americana. O investidor britânico William Browder foi responsável pela campanha para que o Congresso americano aprovasse a Lei Magnitsky. Hoje, ele criticou o uso das sanções contra Alexandre de Moraes. Passei anos lutando pela aprovação da Lei Magnitsky para acabar com a impunidade contra violadores grandes dos direitos humanos e cleptocratas, pessoas que usam o poder para roubar o povo. Pelo que sei, o juiz brasileiro Moraes não se enquadra em nenhuma dessas categorias. O Supremo Tribunal Federal, que está em recesso desde o começo de julho, já informou que Alexandre de Moraes não tem nem nunca teve bens, dinheiro ou qualquer propriedade nos Estados Unidos. Interlocutores do ministro Alexandre de Moraes aqui na corte afirmaram que ele não costuma ser um frequentador assíduo dos Estados Unidos, tanto que o visto americano dele está vencido há 2 anos e não foi renovado. No começo da noite, o Supremo Tribunal Federal afirmou em nota que o julgamento de crimes que implicam atentado grave à democracia brasileira é de exclusiva competência da Justiça do país, no exercício independente do seu papel constitucional, que encontra-se em curso perante o tribunal ação penal em que o Procurador-Geral da República imputou a um conjunto de pessoas, inclusive a um ex-presidente da República, uma série de crimes, entre eles o de golpe de Estado,
No âmbito da investigação, foram encontrados indícios graves da prática dos referidos crimes, inclusive de um plano que previa o assassinato de autoridades públicas. Todas as decisões tomadas pelo relator do processo foram confirmadas pelo colegiado competente. A nota conclui que o Supremo Tribunal Federal não se desviará do seu papel de cumprir a Constituição e as leis do país, que asseguram a todos os envolvidos o devido processo legal e um julgamento justo, e que o tribunal manifesta solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes. Em entrevista à repórter Carla Lucena, da Globo News, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que a nota esclareceu que o Supremo está fazendo um julgamento transparente. É uma nota tão sóbria quanto possível. A nossa preocupação não é escalar um conflito, antes pelo contrário, acho que o conflito faz mal para o país. Portanto, é uma nota que esclarece que o Supremo cumpriu o seu papel dentro da Constituição e das leis, com o devido processo legal. Todos têm o direito de defesa e, portanto, é apenas uma justificação para o mundo entender que nós estamos fazendo um julgamento público, transparente, dentro da mais absoluta legalidade por padrões internacionais de uma denúncia que foi oferecida pelo Procurador-Geral da República. Mais cedo, o ministro Flávio Dino prestou solidariedade a Moraes e disse que ele está apenas fazendo o seu trabalho de modo honesto e dedicado, conforme a Constituição do Brasil, e as suas decisões são julgadas e confirmadas pelo colegiado competente. No governo, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou que a nova sanção do governo Trump ao ministro Alexandre de Moraes é um ato violento e arrogante. Mais um capítulo da traição da família Bolsonaro ao país. Nenhuma nação pode se intrometer no poder judiciário de outra. Solidariedade ao ministro e ao STF. Repúdio total do governo Lula a mais esse absurdo. O presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, publicou: como país soberano, não podemos apoiar nenhum tipo de sanção por parte de nações estrangeiras dirigida a membros de qualquer poder constituído da República. Políticos alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro comemoraram nas redes sociais o anúncio do governo americano. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União do Amapá, não se manifestou.